Meus queridos, nós iniciamos aqui o estudo, a leitura, na verdade, do capítulo 8 do livro Guiados pelo Espírito, de cristãos carnais a cristãos espirituais. Faltam apenas alguns, só faltam 2 capítulos para nós completarmos o livro. Para mim, foi realmente foi uma bênção muito grande poder reler tudo isso que tem feito parte da minha vida desde 2020. Então, se você ainda não adquiriu o seu livro, ele é uma excelente sugestão para você presentear agora neste mês. Então, entre em contato, aliás, acesse o site, lá tem o link do livro, né? Está lá no nosso grupo, o grupo do Clube de Leitura Entre Páginas também. E vamos começar a nossa leitura, mas antes disso, vamos orar juntos. Vamos orar? Nosso Senhor Deus, nosso eterno Pai que está nos céus, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por sua bondade, por sua compaixão, ao nos manter a vida até o dia de hoje, e pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá de estudarmos, lermos as mensagens que o Senhor tem colocado no coração dos teus filhos para compartilhar com todos aqueles que têm fome e sede da tua verdade e que estão insatisfeitos com suas vidas, insatisfeitos com como estão e desejosos de ser como Cristo é. Obrigada por esta oportunidade, Senhor, e te pedimos a unção do Espírito Santo mais uma vez, para que nós possamos compreender as tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Então, o capítulo 8 tem como título Transformados pelo Espírito Santo. Tudo que nós vamos refletir, ler e sobre o que nós vamos refletir aqui é relativo a esse processo de transformação que o Espírito Santo ele pode ou não realizar na minha e na sua vida. Cristãos carnais são extremamente resistentes à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele apela, ele chama, ele convida, ele insiste amorosamente. Mas a resistência dos corações carnais ela é muito grande. Mas vamos iniciar nossa leitura. Quando escolhemos viver em paz com os outros, abrimos espaço para que Deus nos use como instrumentos vivos de sua graça. Quando é que o Senhor Deus pode nos usar como instrumentos de sua graça? Quando nós escolhemos viver em paz com os outros. É uma decisão. O texto continua. Essa disposição para a paz é mais do que um gesto humano de boa vontade. Não é só querer, eu vou ficar em silêncio, eu vou calar. Não é só isso. É fruto da presença do Espírito na vida. Satanás está ciente do poder da unidade no Espírito. Ele empenha-se constantemente em semear contendas e divisões. Todas as contendas e divisões que existem no seu lar, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua escola, na instituição onde quer que você esteja. Todas as contendas, elas são fomentadas, instigadas pelo inimigo. O inimigo sabe que onde há discórdia, o crescimento espiritual é sufocado e a jornada cristã, ela é trava, não avança. Então, o que a discórdia faz? A discórdia, ela nunca será fomentada pelo Espírito Santo. Ela nunca será fomentada e instigada por Deus. Ela é sempre fomentada e instigada pelo inimigo, manipulando, instigando a gente, o pior que há em nós, para que nós reajamos e nós tenhamos uma situação ali, mantenhamos uma situação de discórdia. E a consequência é que onde há discórdia, não há crescimento espiritual. Não há amizade cristã.
amizade com Cristo. A divisão enfraquece a fé. A contenda, a discórdia, enfraquece a fé. A divisão, ela desvia os propósitos e impede a ação plena do Espírito Santo. Impede. A natureza humana, corrompida pelo pecado, não pode ser ajustada ou refinada por esforço próprio. Por mais sinceros que sejam nossos desejos, não conseguimos por nós mesmos, por nossas próprias forças, vencer duas coisas terríveis que estão presentes na maioria de nós, que não podemos vencer: o egoísmo e a tendência à discórdia. O único caminho para a renovação verdadeira é receber uma nova natureza, uma nova mente. E essa só pode ser concedida pela atuação viva e eficaz do Espírito Santo. Vocês lembram de Nicodemos? Quando Nicodemos foi conversar com Jesus naquela noite que ficou registrada na história bíblica? Quando Jesus encontrou ali, recebeu ali Nicodemos, ele disse exatamente o que tinha que acontecer na vida de Nicodemos para que ele pudesse ter um novo coração. Ele precisava nascer de novo. E o nascer de novo para Nicodemos e para mim e para você, da mesma forma, é isso aqui, ó, a mudança do coração. Uma nova mente, um novo coração. Essa obra, no entanto, exige busca. É preciso separar tempo de qualidade para buscar a Deus. Ó, chave. Tempo de qualidade. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Quando você chega no final do dia, que você está cansado, trabalhou o dia inteiro, seja qual for o seu trabalho, mesmo que seja o seu trabalho no lar, que é um trabalho como outro qualquer. Então, você trabalhou o dia inteiro, lidando com filhos ou não, com várias situações. E aí chega no final do dia, depois que e todos estão ali dormindo, você pode ter ali uma mente descansada para ter comunhão com Jesus? Então, é por isso que o tempo de qualidade do cristão não é no final do dia, nem mesmo no meio do dia. O tempo de qualidade do cristão é na madrugada, enquanto todos estão dormindo. Jesus declarou: "E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste." João 17:3. Então, conhecer a Deus não é apenas saber sobre Ele, é ter comunhão real, constante, viva. É nessa comunhão, atenção aqui, é nessa comunhão que nós somos transformados pelo Espírito. E é imperceptível. Não é algo, nós não temos sensações, isso e aquilo. Não. É um processo imperceptível, mas é por meio desta comunhão constante, real e viva que nós somos transformados. Precisamos com seriedade, não somente seriedade, mas também sinceridade, fazer uma avaliação espiritual. Perceba, tudo que nós estamos lendo do capítulo 1 até agora e até o final, o objetivo deste livro aqui, por que eu escrevi este livro? Não foi para que eu soubesse quem é carnal e quem é espiritual. É para que eu soubesse se eu, Cleuma, sou carnal ou se eu sou espiritual. E se eu sou carnal, qual é a minha maior necessidade? Que passos, que decisões eu preciso tomar para eu deixar de ser carnal, para ser uma cristã espiritual? Este é o objetivo deste livro, né? Então, nós precisamos individualmente fazer uma avaliação espiritual. Conhecemos, eu e você, nós conhecemos de fato a Deus? Hum? Responda aí. Conhecemos de fato a Deus? Nós temos buscado a Cristo com o coração inteiro? Temos dedicado tempo ao estudo das Escrituras? Temos separado momentos reais de comunhão com Deus por meio da oração? Você tem feito isso? Se eu, Cleuma, vou falar de mim,
se eu não tenho buscado a Deus, se eu não tenho dedicado tempo ao estudo das Escrituras, se eu não tenho separado momentos reais de comunhão com Deus por meio da oração, então sim, eu sou cristã carnal. Entende? Porque somente uma pessoa carnal vive professando que crê, mas não vive aquilo que ela fala que crê. Entende? É isso que nós temos estudado aqui desde o primeiro capítulo. A reforma que o Senhor deseja operar em nós. Olha só, o que é que o Senhor deseja operar em nós? Não é uma reforma? Ele não quer que nós mudemos de vida? Então, uma mudança de vida significa uma mudança, uma reforma. Então, a reforma que o Senhor deseja operar em nós não será realizada enquanto confiarmos em nossas forças e continuarmos presos à rotina da religiosidade vazia. Eu até esqueci de destacar isso aqui no texto. O que é uma religiosidade vazia? Nós já estudamos, já lemos sobre isso em capítulos anteriores. A religiosidade vazia é só a manutenção de uma prática religiosa. A frequência a um templo, ter cargo na igreja, fazer obras de bondade, de misericórdia. Mas o testemunho pessoal não evidencia um coração realmente transformado. Então, ela quem? A religiosidade vazia. Essa religiosidade vazia começa quando reconhecemos nossa total dependência. E em fé, não, está errado, desculpe. Ela começa, é a reforma. A reforma começa quando reconhecemos nossa total dependência e em fé escolhemos receber a Cristo como nosso Salvador pessoal. Pronto. É aí que começa, é o pontapé inicial para a mudança, a reforma em nossa vida. Essa reforma interior que começa com a entrega e se aprofunda na comunhão, primeiro é o quê? Entrega, é uma decisão. Esse é o primeiro ponto. E essa decisão, ela é fixada, ela é firmada por meio da comunhão. Ela não pode ser produzida por um esforço próprio, porque nós não temos forças. Eu me lembro que quando há muitos anos, muitos mesmo, quando nós estávamos bem no início da nossa fé, nós participamos de um seminário de fortalecimento espiritual, mas tinha um outro nome que eu não me recordo agora. E eram 40 madrugadas. Vocês sabem que há estudos de que para que um hábito seja estabelecido, um bom hábito, tá? Para que um bom hábito seja estabelecido, ele precisa ser repetido por 40 dias, no mínimo, né? Por isso eram 40 madrugadas. E eram 6 seminários. Era o primeiro, aí depois terminava, vinha o segundo, o terceiro, então foi 40, 40, 40, 40 e assim por diante, até o sexto ou sétimo, não me recordo. Muito bem. Eu sei que depois desses seminários, e isso foi uma grande bênção para a minha vida, eu não me lembro mais de não sentir necessidade de estar na presença de Deus na madrugada. Agora, para fixar um bom hábito, são 40 dias, no mínimo. E para se perder um bom hábito, basta 3 dias. Olha só como o venenoso, que é ruim, acontece tão rápido, é solapado da nossa vida de forma tão rápida. Mas para fixar algo bom são 40 dias. Olha a diferença. Então, ela é a obra do Espírito Santo em resposta a um coração rendido. Queridos, essa reforma que o Espírito Santo opera é em um coração rendido, não é um coração rebelde, não é um coração resistente. Por isso, Deus não apenas nos convida a uma transformação, Ele nos chama ao arrependimento e à entrega total. Então, vamos falar agora sobre o chamado ao arrependimento e a rendição. Ainda que sejamos incapazes de mudar por nós mesmos a nossa natureza, temos, pela graça, o poder de escolher a quem entregamos a vontade. Não é verdade? Eu vou entregar a minha vontade
para o meu Senhor Jesus, ou eu vou entregar minha vontade para o inimigo, Satanás? Só tem dois senhores, não tem o terceiro. Se não é de Cristo, é de Satanás. Pronto. E se não é de Satanás, a gente escolhe ser de Cristo. A entrega da vontade é a chave da renovação. É a entrega da vontade. Quando eu escolho me render, quando nos rendemos, o poder de Deus começa a operar. Quando nos rendemos, o poder de Deus começa a operar. Percebeu isso? O Espírito Santo é totalmente impotente. Ele não pode fazer nada por mim e por você, se nós não rendermos a nossa vontade. Esse chamado exige uma resposta sincera. Precisamos atender à voz do Espírito que nos convida ao arrependimento. Não apenas dos pecados visíveis, aqueles que também são declaradamente pecados, que nós percebemos, mas também daqueles que frequentemente nós tentamos justificar ou esconder. Olhe só aqui alguns exemplos de pecados que nós tentamos justificar ou esconder. Primeiro, o da autojustiça ou justiça própria, que é o quê? Quando confiamos em nossas próprias obras como se elas fossem suficientes para nos tornar aceitáveis diante de Deus. Outro pecado que nós frequentemente tentamos justificar ou esconder, orgulho e autossuficiência, que é quando nós nos iludimos, pensando que não necessitamos de mudança, fechando o coração à atuação do Espírito Santo. Outro pecado, autocondescendência, que é condescender consigo mesmo, quando criamos desculpas para os nossos erros, em vez de buscarmos a verdadeira transformação interior. E a autopiedade é um outro pecado, queridos. Autopiedade, ter pena de si mesmo. Olha só, quando cultivamos uma postura de vitimização, recusando-nos a reconhecer que o que mais precisamos é uma rendição total a Deus. Ó, recusando-nos a reconhecer que o que mais precisamos é uma rendição total a Deus. Essas barreiras impedem o fluir da graça e bloqueiam a ação do Espírito Santo. Mas quando pela fé, atenção, pela fé, escolhemos entregar nossa vontade a Cristo, Ele assume o controle da nossa vida. É Ele. Rendermos-nos a Cristo é o início de uma jornada de libertação. À medida que nos aproximamos da luz, a luz expõe não apenas os pecados visíveis, mas, sobretudo, aqueles que permanecem ocultos aos olhos humanos. São esses pecados sutis, espirituais, silenciosos e muitas vezes disfarçados de virtude, disfarçados de algo bom, que mais ameaçam nossa caminhada com Deus. Já tinha parado para pensar nisso? Pecados sutis são os pecados espirituais. Eles são silenciosos e disfarçados de virtude, muitas vezes. Então, o maior inimigo do cristão são os pecados espirituais. Muitos cristãos vivem com a impressão de estarem espiritualmente seguros. Por quê? Por cumprirem de maneira externa os 10 mandamentos, na cabeça, né? Por não enxergarem falhas evidentes, lembra dos fariseus? Em seu comportamento, concluem que estão em paz com Deus. No entanto, os pecados que mais ameaçam a fé e destroem a comunhão com o céu são justamente aqueles que se escondem no coração. Eles são silenciosos, mas profundamente enraizados. A Bíblia declara com clareza o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei, como tem lá em João 3:4. Mas o pecado, ele não se limita a ações visíveis, a transgressões interiores. Muitas vezes que eu e você nós ignoramos, que endurecem o nosso coração, que extinguem a sensibilidade espiritual e nos afastam da presença do Espírito Santo. Esses pecados são os pecados espirituais, que atuam de maneira sutil, mas letal. E eu tenho falado sobre esses pecados em várias palestras, em vários estudos que eu tenho feito.
aqui pelo Brasil, entre irmãos, para nossa reflexão. Então, o que os pecados espirituais eles fazem conosco? Endurecem o nosso coração. Tiram de nós a sensibilidade espiritual e nos afastam. Como nós não temos mais a sensibilidade espiritual, o Espírito Santo não tem mais acesso a nós. Porque nós pensamos que está tudo bem, quando está tudo realmente muito mal. Olhe só esses pecados espirituais que nos afastam de Deus, que fazem separação entre nós e o Senhor. Impaciência, raiva, orgulho, inveja, maus pensamentos. Raiva, eu até repeti raiva. Deixa eu ver. Impaciência, raiva. Julgamento precipitado, ódio, crítica destrutiva, avareza e ganância, hipocrisia, cobiça. Todos estes. No meu livro, Guiados pelo Espírito, eu comento cada um deles. Aqui, por uma questão de tempo, a gente só vai citar. Esses pecados espirituais são enganosos porque se escondem atrás de uma aparência religiosa. Mas diante de Deus, eles revelam um coração que ainda não foi completamente transformado. O Espírito Santo deseja revelar essas raízes ocultas para que, em arrependimento e fé, nós as entreguemos a Cristo. Entende? Qual é o maior desejo de Deus? Que essas raízes desses pecados espirituais e que estão ocultos na nossa mente, que nós os reconheçamos e em arrependimento e fé nós as entreguemos a Cristo. Algo que eu tenho feito muito em oração eu tenho pedido muito que o Senhor não permita que eu permaneça cega aos pecados que eu tenho cometido. Eu tenho pedido muito ao Senhor que Ele me ajude a ver quem eu realmente sou e se há algum caminho mau, algo que eu tenha acariciado e que eu não tenha reconhecido como pecado, eu tenho pedido muito para que Ele me revele, para que eu não continue desonrando a Ele, entristecendo o seu coração, entende? A verdadeira vitória espiritual começa com uma oração sincera. Senhor, sonda-me, revela-me o que ainda precisa ser purificado. Tira de mim o que impede a tua plena habitação. Olha, isso aqui é lindo. Tira de mim o que impede a tua plena habitação. Não é isso que nós mais desejamos? E quando essa entrega acontece, a graça opera o impossível. O que a graça faz? Ela remove o velho coração e nos concede um novo coração inclinado. Dessa vez, no coração, ele é novo. E antes tinha rebeldia no velho coração. Agora, no novo coração, tem obediência e amor. Uma inclinação à obediência e ao amor. Os pecados espirituais frequentemente passam despercebidos, mas seus efeitos são profundos e devastadores. Muitos conseguem controlar as ações externas e aparentar piedade diante dos outros, mas Deus vê além da superfície. Aquilo que está oculto aos olhos humanos está completamente exposto diante do Senhor. Se alguém abriga ódio no coração, mas disfarça, atenção aqui, mas disfarça com sorrisos e gestos de aparente amabilidade, então essa pessoa não está praticando a justiça, ela está vivendo em hipocrisia. E a hipocrisia é um outro pecado espiritual. E esse pecado tem corrompido o povo de Deus. Eu e você, nada somos por nós mesmos. Nenhuma virtude verdadeira nasce da carne. Entende? Não, queridos, não há virtude na carne. Toda grandeza vem unicamente do poder de Deus. Toda eficácia vem da onde? Da direção do Espírito. Qualquer valor real em nossa vida é fruto da graça divina operando em nós. Ainda assim, quão facilmente nós desviamos os olhos da nossa necessidade de transformação para quê mesmo? Para julgar os outros.
nós aprendemos que isso é normal. Dizer, julgar, pesar as pessoas nas nossas balanças, e as nossas balanças são as piores que podem existir, porque elas são contaminadas de pecado. Não as balanças de Deus. Não, não. As balanças do Senhor, elas são justas, perfeitamente justas, mas nós queremos julgar os outros. Quantas vezes, ao sairmos de um culto, nos entregamos a conversas repletas de crítica contra irmãos e irmãs? Esse pecado é grave. Ele revela uma mente carnal, não rendida, ainda distante da verdadeira presença do Espírito Santo. Estamos, de fato, na igreja por amor a Deus? Será? Faça essa pergunta a você mesmo. Por que estou na igreja? É por amor a Deus? Ou apenas por tradição, conveniência ou necessidade social? Até que ponto estamos dispostos a perder por causa de Cristo? O quanto estamos prontos a negar a nós mesmos para que Cristo seja tudo em nós? A mornidão espiritual tem se alastrado de forma silenciosa e perigosa. Em tempos passados, víamos manifestações abertas do poder das trevas. Lembra como tinha possessão demoníaca, aquela mesmo que muda a voz, tem força sobrenatural e tudo mais? Mas hoje, o inimigo já não precisa agir com tanto alarde. Por quê? Porque o secularismo tomou conta da mente e do estilo de vida de muitos cristãos. O mundo entrou no coração. E a distinção entre o sagrado e o profano tem desaparecido. Na época de Cristo, os demônios se manifestavam abertamente. Por quê? Porque havia confronto direto entre a luz e as trevas. Hoje, basta a conformidade com o mundo para afastar o coração de Deus. Entende? Antes era de um jeito. Havia confronto direto entre luz e trevas. Mas hoje não, né? Então, hoje basta se conformar com o mundo, né? E isso se revela em aspectos práticos da vida. Aonde? No vestuário, na alimentação, nos entretenimentos, nas prioridades e nas escolhas do dia a dia. É assim que nós percebemos aonde está o coração, o meu coração. A grande pergunta que permanece diante de nós é: a quem pertencemos de fato? Quem? Cristo não nos chama a uma obediência parcial, nem a uma entrega superficial. Seu convite é claro, uma entrega completa, não apenas exterior, mas uma entrega do coração. Somente quando nos rendemos plenamente ao Espírito Santo, permitindo que ele transforme nossa mente, nossas afeições e nosso caráter, é que nós deixamos de ser cristãos carnais e nos tornamos cristãos espirituais. E diante de cada um de nós está essa mesma escolha. Qual é? Permanecer na mornidão carnal ou permitir que a graça de Cristo nos conduza a uma vida de verdadeira consagração? Então, é isso que nós precisamos estar nos perguntando. Quando vier a grande crise final, muitos se surpreenderão ao ver quantos dos que hoje professam fé cederão diante da pressão, comprometendo sua lealdade ao Senhor. E por que isso vai acontecer? Porque sua experiência cristã, aí está importante, a importância da nossa experiência cristã agora, hoje. Porque sua experiência cristã esteve centrada em si mesmos, em sua própria justiça, em sua própria religiosidade, e não em Jesus Cristo. Julgam-se bons cristãos, mas sem o poder do Espírito Santo. Sua fé não terá raiz para resistir à tempestade. Entende isso? Julgam-se bons cristãos, mas sem o poder do Espírito Santo. Isso é um julgamento pessoal, é um termômetro que a pessoa coloca para si mesma. Sua fé não terá raiz para resistir às pressões da tempestade. Você já passou por uma tempestade?
Você já esteve no meio, você sabe o que é uma tempestade? Quando assim, eu digo tempestade do clima mesmo. Você já passou por isso? Recentemente, há umas 2, 3 semanas, nós passamos por uma tempestade aqui. E foi realmente bem angustiante. Nós ficamos correndo de um lado para o outro, fecha isso, cuidado, a porta, ventos fortíssimos, telhas voando, sabe? Foi muito angustiante, né? Mas se nós não, é a mesma coisa que vai acontecer conosco. Se nós não tivermos raiz para resistir à tempestade, não é? Então, a nossa religiosidade, a nossa justiça própria, nada faz por nós, muito pelo contrário, nos prejudica. A diferença entre o cristianismo frágil e uma vida de verdadeira entrega está na presença e no poder do Espírito Santo. E onde podemos encontrar esse poder? A palavra responde com autoridade. Olhe lá Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vivemos em um tempo de grande religiosidade, mas de pouca transformação genuína. Falamos muito sobre fé, no entanto, demonstramos pouco da vida de Cristo em nós. Você tem percebido isso? Falamos muito sobre fé e demonstramos pouco da vida de Cristo em nós? Por que isso acontece? Porque nós vivemos em um tempo de grande religiosidade, mas de pouca transformação genuína. Quando Paulo escreveu, já estou crucificado com Cristo, ele não falava apenas da obra de Cristo em nosso favor. Ele falava também da obra de Cristo em nós, da necessidade de uma transformação profunda e radical. Muitos aceitam a primeira crucifixão, aquela, ali, né? Na cruz. Creem que Jesus morreu para pagar a penalidade do pecado. No entanto, poucos estão dispostos a subir o monte com ele e permitir que seu próprio eu seja crucificado. São pouquíssimos que permitem isso. Não basta crer que Cristo morreu por nós. É necessário morrer com ele. Morrer para o orgulho que nos afasta da humildade, morrer para a vaidade que desvia os olhos da eternidade, morrer para os desejos egoístas que se opõem à vontade de Deus, morrer para tudo aquilo que ainda ocupa um lugar que pertence somente a Cristo aqui no nosso coração. Morrer para tudo isso. Viver uma vida espiritual não é viver sem luta, mas viver em constante dependência de Cristo. É reconhecer dia após dia que sem Ele nada podemos fazer. E ao mesmo tempo crer que nele tudo é possível para aquele que crê. Não é verdade? Sem Cristo, podemos fazer alguma coisa? Não, nada. Mas se estivermos nele, tudo é possível àquele que crê. Não é? Então nós estamos, queridos, numa guerra espiritual. E nessa guerra, o que significa ter uma natureza carnal? A natureza carnal, ela é astuta, ela é sagaz. Ela tem a habilidade de imitar a espiritualidade, reproduzindo. Olha só, isso é o que a natureza carnal faz. Ela imita a espiritualidade. Ela reproduz aparências de piedade. Ela participa de rituais religiosos, sustentando uma forma de fé. E quem vê, pensa que é espiritual, mas sem de fato passar pela transformação do quê? Do coração. Essa é uma das maiores armadilhas espirituais. E muitos cristãos estão enganados assim. Se nos acomodamos nos bancos da igreja, sentindo-nos confortáveis enquanto ignoramos o intenso conflito espiritual que está nos cercando e que se trava em nosso interior, nós já estamos em terreno perigoso. A vida cristã, ela não é passiva, ela não é neutra, é uma batalha real. O grande conflito entre Cristo e Satanás não ocorre apenas no mundo exterior, mas dentro de cada um de nós. É a luta entre a carne e o espírito. Todos carregamos fraquezas.
Muitos de nós lutamos há anos contra pecados ocultos, hábitos persistentes, áreas não rendidas. No entanto, os pecados que mais prejudicam nossa caminhada espiritual são muitas vezes aqueles que passam despercebidos, e nós já falamos sobre eles, os pecados espirituais. E qual é o detalhe? Um detalhe a mais que nós vamos acrescentar aqui sobre os pecados espirituais. Eles não escandalizam ninguém, sabia? Porque eles estão disfarçados, escondidinhos aqui. Mas eles resistem à ação do Espírito Santo e por isso são tão perigosos. A natureza carnal ela é movida pelo eu. Ela opera a partir da força humana, da independência de Deus, da confiança nas próprias capacidades. A natureza carnal pode ser ativa na igreja, mas é vazia do poder do céu. Por outro lado, a natureza espiritual nasce da rendição completa ao Espírito Santo. É isso que Jesus deseja de nós. Não um comportamento, olha o que Jesus deseja de nós, não é um comportamento religioso, mas um coração entregue, submisso, disposto a ser guiado, transformado e usado para a glória de Deus. É tudo o que Jesus mais deseja. E a guerra espiritual continua assim. E nossa maior necessidade não é acumular conhecimento, mas render o coração. O Espírito Santo deseja nos libertar de uma religiosidade sem poder. É isso que existe, que se estabeleceu no nosso meio, uma religiosidade sem poder. Por isso que nós precisamos nos avaliar e nos conduzir à verdadeira vida em Cristo. E isso só é possível mediante uma análise sincera e séria entre nós e o Senhor em oração. Jesus nos alertou com seriedade sobre o risco de uma fé apenas aparente. Ele falou de pessoas que fizeram muitas obras em seu nome, mas que na essência nunca o conheceram de verdade. Olha só o que Jesus disse. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha o que Jesus diz. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Agora, a quem Jesus estava se referindo? Aos cristãos carnais, homens e mulheres que tinham uma longa lista de realizações espirituais, mas nunca se entregaram verdadeiramente. Sua história de serviço era impressionante aos olhos humanos, mas diante de Deus faltava o essencial, a comunhão viva com Cristo. Eles atuavam, faziam tudo aquilo em nome de Jesus, mas Jesus nunca reinou no coração deles. Suas obras eram muitas, mas a motivação para praticar aquelas obras era terrena e não espiritual. O Espírito Santo não pôde habitar neles. Por que o Espírito Santo não pôde habitar nessas pessoas que o Senhor Jesus Cristo disse: apartai-vos de mim, nunca vos conheci? Porque neles nunca houve uma entrega real. Não renderam a sua vida, a sua vontade. Este é o maior perigo da religiosidade carnal. E qual é? Fazer tudo aparentemente certo e ainda assim estar espiritualmente perdido. Eu vou repetir. Qual é o maior perigo da religiosidade carnal? Fazer tudo aparentemente certo e ainda assim estar espiritualmente perdido. A natureza carnal é sutil, ela busca reconhecimento, ela deseja aplausos e mede tudo pelo retorno que pode obter. Mas qual é o desejo do Senhor? Deus deseja levar-nos de volta ao céu, para uma eternidade sem invejas, sem rivalidade, divisões ou injustiça. Mas essa transformação precisa começar agora, aqui dentro de nós. O conflito entre a carne e o espírito não é teórico, ele é pessoal. Ele se desenrola no mais íntimo do coração, onde decisões eternas são tomadas. E nós precisamos estar atentos para tudo isso, atentos para tudo isso que está se desenvolvendo aqui, ó,
no campo de batalha que é a nossa mente. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que Ele ajude você ao ler esta semana. Eu sugiro a você que leia o capítulo 8. Queridos, aqui foram apenas 43 slides. Eu deixei muita coisa de fora, porque o capítulo 8 é gigantesco. Então, leia com carinho, com oração. Pegue seu marca-texto, sua caneta, seu lápis, marque, faça as suas observações. Leia em oração, clamando ao Senhor que Ele ajude. Nós precisamos fazer isso constantemente. Clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a ver os nossos pecados espirituais, para que nós os abandonemos, para que nós desenvolvamos. Vocês lembram de João Batista? Queridos, João Batista, o Senhor Deus concedeu a João Batista que ele pressentisse a chegada de Satanás para tentá-lo. É assim que eu e você precisamos ser. Nós precisamos ser sensíveis ao pecado. Que a nossa percepção para o que é pecado, principalmente com relação aos pecados espirituais, que são esses que nós conseguimos disfarçar, que estão aqui, ó. Então, principalmente esses, que nós tenhamos a sensibilidade de perceber que pecados são esses. E que nós possamos confessá-los, nos arrepender, confessá-los, abandoná-los e viver com Jesus, seguindo a sua vida, vivendo como ele viveu. Entende? Permitindo que o Espírito haja em nós e por nós. Entende? Essa é a nossa jornada. É isso que eu e você mais precisamos. Então, leia o capítulo 8 e no nosso próximo encontro nós já vamos fechar com o capítulo 9 e 10, juntos. São capítulos pequenos, nós conseguimos fazê-los juntos. Vamos orar? Agradecer pela nossa leitura desta noite? Oremos. Santo Pai, Senhor Jesus Cristo, nosso bom Salvador, agradecemos o Senhor de todo o coração por estarmos aqui reunidos, lendo estas palavras, refletindo, Senhor, sobre as verdades reveladas. O Senhor tem sido tão bom para nós, Pai, nos revelando aquilo que está oculto ao nosso entendimento, à nossa percepção. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, Pai, sensíveis para permiti-lo agir em nós, nos transformar, nos guiar e nos permita-nos ver quem nós realmente somos e o que temos escondido de mal dentro de nós. Queremos estar com o Senhor eternamente. Obrigada por mais esta oportunidade. Dá-nos uma noite de descanso em nome de Jesus. Amém.